paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo no canal do pastor Jeová Viegas. Meu amigo pastor Jeová Viegas, estou aqui hoje no canal dele para estar fazendo esse vídeo aqui, trazendo uma palavra acerca do rei Davi, da escolha do rei Davi e de alguns tratamentos que ele recebia ali na sua casa e também de como o profeta Samuel usou a matemática, né? A matemática, quando ela é exclusiva, ela exclui, né? Fatores, e aí sobra aquele fator determinante, né? Samuel, ele fez essa matemáticazinha aí simples, mas que ele entendeu, né, a resposta de Deus nela. Veja bem, o texto sagrado diz assim: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. 1 Samuel 16:10. Queridos do Senhor, a expressão no versículo que diz: assim fez Jessé passar os seus 7 filhos, tem gerado, claro, com outras pesquisas bem mais minuciosas, tem gerado estudos amplos para alguns estudiosos da Bíblia concluírem que Davi não era filho da mesma mãe que os outros 7 irmãos, esses 7 citados aqui. Até porque esse próprio versículo aqui vai dizer: e fez Jessé passar seus 7 filhos. Ou seja, se Davi ainda não estava ali, e com ele daria 8, né? Vamos entender assim? Então, por que citou seus 7 filhos, né? É porque daria a ideia de que esses 7 filhos seriam de uma mãe e Davi de outra. Outra coisa que explicaria isto, tá, queridos? Cabe estudo, cabe interpretação, tá bom? Não me apedrejem antes de pesquisarem. Vejam bem, outra coisa que explicaria isso é o fato de Davi ser o mais novo entre todos os filhos da casa e ser pastor. Por quê? Porque este trabalho seria um trabalho muito, mas muito perigoso naqueles dias. O pastor, ele levava o gado para perto do povoado, da cidade, e o pasto cada vez mais ia ficando escasso, de maneira que ele tinha que migrar sempre para mais longe, para perto de águas, e muitas vezes ele passava dias e dias com o gado lá para poder voltar para casa. À noite, ele tinha que dormir meio acordado, acordar meio que dormindo, porque as bestas feras, os animais selváticos queriam tragar as ovelhas, e ele tinha que ficar ali no meio, né, daquele fogo cruzado. Então era muito perigoso passar a noite. Eles não tinham lá uma arma de fogo, uma coisa do tipo, né? Ele tinha que ficar ali no meio de lobos, de coisas, né? Então era muito perigoso o trabalho de pastoreio para o mais novo. E os irmãos percebem no texto que, primeiro, Jessé não cita o menino. Quando Samuel pede para passar os filhos na frente dele, ele passa os que ele quis. É como se Davi tivesse sido excluído da casa, né? Pelos irmãos que não queriam ele lá. Talvez eles interpretavam que ele era um bastardo. Enfim, são todas interpretações conjecturadas, mas que têm uma base muito firme, até para explicar essa questão, que essa questão explicaria muito mesmo. O fato de ele não estar na casa, protegido, né? É o caçula. E mandaram o menino para o campo, não quer ele na casa. A impressão que dá é essa. E Jessé faz isso, passa os 7 filhos, o Samuel olha para um: é o Abinadab, não é, é o Samar, não é o Eliabe, não é. Esses homens eram fortes, ombros largos, 1,90 m. Samuel entendeu que para ser rei tinha que ser forte, né, imponente. Deus falou: você está vendo por fora, Samuel, eu estou procurando o coração. Quando passa os 7, Samuel fala assim: olha, Deus não escolheu nenhum não, hein? Não entendi, ué. Ele falou que aqui tinha um rei. Acabou. Ele pergunta no texto, olha lá, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Não são esses. Tipo assim, ficou aquela incógnita na cabeça dele. Acabou? Aí olha a resposta que vem. E disse ainda o Jessé: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Se ele é o menor, por que ele apacenta as ovelhas? Um trabalho tão perigoso, né? E aí
Disse Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. Aqui entra a matemática da exclusão, aquela que vai excluindo fatores e fica o fator determinante. Quando Samuel entendeu que ele mesmo já tinha errado, pensando que era o Eliabe, Deus falou para ele: não é por fora que eu estou escolhendo, não é tamanho de homem não. Ele já tinha entendido que ele errou em examinar a aparência externa. Quando passou o 7, que ele percebeu que o Jessé não tinha pensado no menino que estava no campo, aí ele entendeu uma coisa: se todos os 7 estavam aqui na casa, no conforto, e foram encontrados facilmente para chegar aqui onde eu estou, na sala, eles estavam por aqui, e esse menino praticamente excluído está lá no campo. Então, se ele está dizendo falta o menor, ou seja, falta o último ou o único, então o que ele entendeu pela exclusão? O homem ou menino que vier do campo é o rei. Se o 7 passou aqui, Deus falou que não é nenhum, e ele está dizendo que está faltando um do campo, quem é que está no campo? O rei. Ele entendeu pela exclusão. Ele falou: o rei está no campo. Então ele leva isso tão a sério que, está faltando um, está lá no campo, manda chamar ele, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Ou seja, ele entendeu assim, nós vamos ficar de pé ao redor da mesa, porque quem vai chegar aqui é o rei. Não deu outra. Olha o que aconteceu. Manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Olha só. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo o é. Quando Davi chega, que põe o pé dentro daquela sala, onde todo mundo está em pé ao redor da mesa, Deus diz: Samuel, unge o menino, que esse aí é o rei de Israel. Entende, queridos? Entende? Ele entendeu que o rei de Israel estava no campo, não na mordomia da casa. Ele entendeu que, por alguma razão, o Davi, se era mesmo, se não era filho da mesma mãe, enfim, mas que fica provado no texto que esse menino não devia estar correndo um risco. Se tinham outros homens, como o próprio Samuel relata, que eram fortes, altos, que podiam lidar mais com o perigo do campo. Mas mandaram um menino para passar noites de frios. Noites essas que para ele até gerou uma particularidade dele com Deus. Ali ele começou a compor os seus salmos. Ali ele compôs o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a água tranquila, refrigera minha alma por amor do seu nome. Então, essas coisas foi o isolamento que Davi teve. E aí ele tinha só ele e Deus para falar. De certa forma foi bom, mas que de alguma maneira eles não queriam ele na casa, dá muito a entender. Agora, Deus viu que na casa de Jessé existia um menino que tinha um coração que poderia ser guiado por Deus. Deus disse: ele é segundo o meu coração, eu posso guiá-lo. Ele errou, falhou muitas vezes, mas Deus pôde guiá-lo e pôde levá-lo ao trono e com isso fazer com que ele governasse Israel com sabedoria. Queridos do Senhor, aprenda uma coisa com isso: Deus sabe onde estão os seus. Deus levanta os seus dos lugares mais remotos, aonde, ainda que sejam escolhidos, e as pessoas não digam que ele não serve para nada, mas Deus diz: aí tem um servo meu, aí tem um pastor, aí tem um obreiro, aí tem uma mulher de Deus, e Deus vai lá e chama. Talvez os irmãos de Davi ficaram pensando, quando Samuel falou que não se assentaria à mesa: mas o Davi, o Samuel mandou ele ficar de pé para receber ele? Será que agora o profeta não errou? Quem sabe? Os 3 irmãos mais velhos, o Eliabe, o Samael, o Abinadab, não pensaram isso. Mas Deus escolheu Davi. Na sequência ele vai matar Golias. Coragem que os seus 3 irmãos mais velhos, que estavam na guerra, não teve. Sinal de que Deus sabia quem era Davi. Deus conhece Davi, Deus conhece o seu coração, e ele te escolheu. Deus abençoe, queridos do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para pedir que você se inscreva aí, ajude nosso amigo aí a divulgar o seu trabalho, a divulgar esse canal e levar a palavra de Deus mais longe. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima.